Ei, deusas, como estão? Voltei hoje neste lookinho de quem vai maquiar e falar ao mesmo tempo. Não porque eu percebi que eu sou talentosa nisso, mas porque eu percebi que é uma boa oportunidade de eu economizar um pouco de tempo, né? Fazer duas coisas ao mesmo tempo e, sei lá, tentar ter um pouquinho mais de disciplina em produzir vídeos pra cá, neste formato. Então, hoje vai ser o segundo vídeo sobre essa temática especial que eu acho que eu tô tentando trazer lá no Instagram, que é sobre investigar melhor a nossa própria sexualidade, né? Quem é a gente, quem somos, do que gostamos, por que gostamos do que gostamos, ou por que não gostamos do que não gostamos, né? Enfim, então a gente já falou um pouco sobre infância, né? E hoje a gente vai falar sobre adolescência. E vai ser a mesma coisa, né, que eu acho que aconteceu no vídeo da infância. Acho que vão ter dois vieses, assim. Primeiro viés, investigar quem era você na adolescência, como é que foi a sua adolescência, ou tá sendo a sua adolescência, sei lá, quem tá vendo esse vídeo, né? No contexto da sexualidade, dos afetos e tudo mais. E eu sei que quem é pai, quem é mãe, também vai pensar no seu filho adolescente. Seja porque ele vai chegar lá, ou porque ele já tá vivendo essa fase, ou porque ele já passou também, você fica pensando, será que eu errei, será que eu acertei, né? Enfim, então peço que todo mundo tente, né, faça um esforcinho de olhar pelo primeiro viés, principalmente. Mas tá tudo bem olhar pelo segundo viés também. Mas é que o objetivo principal é que a gente olhe para o nosso próprio umbigo, não é mesmo? Pra gente entender melhor as nossas neuroses, as nossas questões sexuais, né? De repente até as nossas fantasias, fetiches, desejos, afetos, enfim. Então, bora lá, vamos começar. Acho que quando a gente pensa em adolescência, uma das primeiras coisas que todo mundo vai pensar é na puberdade, né? Nas mudanças do corpo. E tudo bem, isso é um viés, né, da adolescência, de fato. Então, é na adolescência, né, que acontece a puberdade. Estima-se que a adolescência seja, mais ou menos, a partir ali dos 10 anos, mais ou menos, né? E pela Organização Mundial de Saúde, já foi até 19. Tem outras classificações que vão falar até 25, porque eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro humano termina, de fato, o seu desenvolvimento completo aos 25 anos de idade, tá? Né? Região de córtex, pré-córtex, principalmente, que digamos que é o lado racional do cérebro. Não sei bem como definir, mas não é esse o ponto, né? Enfim, então vamos tomar aí, né, dos 10 aos 25, vai? A partir dos 10 anos começa a acontecer o desenvolvimento da puberdade, né? Que é o surgimento de características sexuais secundárias, que a gente chama. O que é isso? Crescimento de pelos, mudanças da voz, mudanças ósseas, né? Crescimento em altura, né? O tal do estirão do crescimento. Desenvolvimento dos testículos, do pênis, né? Das gônadas, que a gente chama. Mudanças na vulva, na coloração, no tamanho, né? A pilificação, né? O crescimento de pelos. As ereções, as poluições noturnas, né? Os meninos ejaculam à noite, não sabem o que é aquilo no começo. As meninas menstruam, né? Por exemplo. Até a mudança no padrão do cabelo, né? As mulheres têm esse padrão aqui, ó. As meninas têm esse padrão circular, reto, não sei dizer. E os meninos costumam ter aquela entradinha. Não sei se vocês já repararam. Isso é uma característica sexual secundária, tá? Isso faz parte, então, né, do amadurecimento biopsicossocial dos corpos. Porque além da mudança corporal que eu tô falando, claro que tem as mudanças psíquicas, né? Então, nessa fase, começa a questionar os padrões familiares, padrões de comportamento. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu neste mundo? As marcas da individualidade, né?
A socialização com os amigos, os grupos de amizade influenciam muito em quem a gente é ou não. Tipo, gosto disso, não gosto daquilo, né? Então, tudo isso começa a tomar marcas mais intensas na adolescência, certo? E aí, então, eu quero que vocês tentem lembrar como é que foi essa fase pra vocês. Bom, no meu caso, né, eu costumo perguntar pra quase todo mundo como é que foi a primeira menstruação. No sentido de como é que foi recebida, sabe? Quem é que te ajudou? Foi uma coisa traumática? Foi uma experiência neutra? Foi uma experiência positiva? Eu acho que isso marca muito a gente já na nossa relação com o ciclo para a vida toda, né? Se a gente aprende ali naquele momento que é uma coisa horrorosa, que é um castigo, que é a pior coisa que poderia ter acontecido na nossa vida, pronto, a gente vai achar que aquilo é um castigo, que aquilo é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. E aí começam, né? Ali também todos os estigmas. Ser mulher é perigoso. Ser mulher é difícil, doloroso. Mulher nasce pra sofrer. Cuidado com os meninos, que eles só pensam em uma coisa, né? Essa questão do perigo. Os homens só querem uma coisa das mulheres. Os homens são violentos. Que não é mentira, né? Claro que não é mentira que os homens são violentos com as mulheres. Mas vocês sabem muito bem, muitas vezes, como é que o negócio é colocado, né? Tipo assim, cuidado, né? Porque não ande à noite, não ande com tal roupa. Porque como se fosse culpa nossa, não é mesmo? Enfim, não é, né? Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, né? Deixa eu só reforçar que não é culpa nossa. Não é nada que a gente faz ou deixa de fazer que faz com que a violência masculina exista contra nós. Enfim. Outra questão muito importante que, né, começa a se desenvolver nessa fase da adolescência é a exploração do próprio corpo, agora sim, com o significado de erotização, tá? Lembra que a gente falou no vídeo sobre a infância que criança não erotiza o próprio corpo, que quem faz isso é o adulto, enfim. Agora, quando a gente fala da adolescência, não, né? Aí começa a surgir o conceito do que é erótico, do que é excitante do ponto de vista sexual. Essa exploração erotizada do próprio corpo, né? Do próprio corpo e do corpo do outro, né? A depender da atração sexual que você começa a sentir na adolescência. Claro que aí, mais uma vez, a gente vai falar das diferenças, né? Como que é a masturbação para os meninos? Como que ela é recebida, né? No âmbito familiar, social, né? Ela é até incentivada. Ela é um motivo de orgulho. Tem alguém que te introduz os conceitos da pornografia, da ejaculação, da masturbação, enfim, deve existir isso ainda, que eu vou falar, né? Infelizmente. Tem alguém que te leva pra ter sua primeira relação num puteiro, num bordel, né? Enfim, numa... Que termo politicamente correto eu posso falar aqui, gente? Não sei. Numa casa de moças, casa... Não sei, gente. Não sei nenhuma palavra politicamente correta, mas eu acho que vocês entenderam muito bem o que eu tô falando, né? Aqui, às vezes é o pai, às vezes é o tio, é o primo mais velho, o irmão mais velho, sei lá quem, leva o menino pra ter a sua primeira experiência, pra se tornar homem. Isso é um rito de passagem, praticamente, né? Então, a virilidade, a masculinidade, ela é celebrada, cultuada, é motivo de orgulho, né? Então a masturbação entra aí também nesse rito aí de passagem, né? Antigamente, os tios, os pais, né, essas pessoas mais velhas presenteavam com as Playboys, apresentavam as revistas. Hoje, isso se dá pela pornografia, né? Na verdade, nem precisa ninguém, porque a idade média do contato com a pornografia hoje no mundo é em torno de 10 anos de idade. Então nem precisa alguém apresentar nada. Normalmente esse adolescente já conhece, já sabe o que é pornografia.
E nem vou falar sobre a problemática disso, que hoje não é o foco, né? Diferentemente, como é que a masturbação feminina é tratada, né? Aliás, não é tratada, né? Tipo assim, não existe esse assunto. Agora, gente, em 2020, tanto que a gente tá falando sobre isso na internet. Que a gente tá praticamente começando a se admitir, né? Que a gente se masturba, que mulher se masturba. Mulher tem vibrador. Nossa, mulher tem orgasmo sozinha. Tipo assim, isso é recentíssimo, gente. As próprias meninas, elas não conversam sobre isso com as amigas. Não existe um incentivo pra falar sobre o assunto. Sempre foi um motivo de tabu, vergonha. No âmbito familiar, nem se fala, né? É um negócio, assim, muito censurado. Muito censurado, assim. Finge que não existe, e se sabe que existe, vem com uma repressão moral muito intensa, né? Isso não é coisa de menina direita, isso não é coisa de menina certa, isso não é coisa de menina pra casar, isso é pecado, vai pro inferno, vai ter que jejuar, rezar no milho, rezar não sei quantos Pai Nosso, Ave Maria, sei lá, gente. Os castigos aí variam, né? De acordo com a cultura familiar e do local, assim. Não sei, não tô lembrando de outros exemplos, assim, né? Tem gente que apanha, né? Sofre castigo físico, agressão física mesmo. Às vezes na infância, às vezes já, né? Também na adolescência. Eu recebi um relato de uma que apanhou na infância. Com 6 anos, ela tava se tocando a própria vulva, a mãe viu e bateu nela. E aí, lembra que eu falei, né? 6 anos, gente, é extremamente natural. Ela não tá erotizando o corpo, ela só tá explorando. E aí, mais traumático ainda. Mas na adolescência também, traumático, né? Você tá se masturbando, alguém da tua família pega e você apanha. Tipo assim, já imaginou? Que tipo de marca isso deixa na sua vida, né? Como é que o sexo vai ser encarado na tua vida adulta? Como é que a masturbação vai ser encarada na tua vida adulta? Como se fosse uma coisa horrorosa, uma coisa suja, feia. Que é a história de muita gente, né? Que chega no consultório, que chega nas consultas, que me manda mensagem no Instagram. Acho que é a história de muita gente. Muita mesmo, né? Bom, nessa fase da adolescência também, quando começa a ficar mais acentuado, né? As questões de afeto, de afetividade, de atração sexual, de sentimento, de desejo, né? De como posso dizer? De interesse, né? Pelas pessoas, de um modo afetivo. E aí depende, né? Quem era você quando você era adolescente? Você era uma menina que se percebia interessada em meninos, outros meninos. Você se percebia interessada em meninas. Você se percebia interessada nos dois. Ou você se percebia interessada por pessoas. Você achava que não fazia sentido separar em diferenças sexuais, assim, né? As diferenças entre os sexos não importavam muito pra você. As expressões de identidade das pessoas não influenciava na sua atração sexual, afetiva, digamos assim, né? Você vivia conflitos relacionados a isso, né? Como é que era pra você se perceber hétero, bi, pansexual, sei lá, seja lá o que for, né? Ou você, e aí tem outras nuances, né? Você era a mina padrão, bonita, podia ficar com quem você quisesse, era mal falada porque ficava com quem queria, né? Sei lá, era mais livre sexualmente nessa fase, e aí sofria os julgamentos morais de outros colegas ou até da família. Ou você não era padrão, e aí sofria com outras questões, né? Por exemplo, as meninas pretas e negras, muitas vezes nessa fase, começam a ter contato
com o racismo no campo afetivo, né? Porque elas vivem o racismo desde sempre, mas no campo afetivo começa a ficar mais explícito na adolescência, né? Tipo assim, você é a mina preta só pra pegar, que ninguém quer assumir, que ninguém mostra pra ninguém, né? E aí no final sempre quem é assumida é a mina branca. Ou como eu, você era uma mina que era gorda também, se sentia preterida, sempre era a amiga da mina bonita, sabe? Nunca era escolhida, né, numa roda, sempre sofria muito bullying, coisa desse tipo. Isso também é uma marca, né, que deixa, que influencia a nossa sexualidade, quem a gente é, como é que a gente vai lidar com tudo isso na vida adulta, certo? Ou você era um homem, né, e aí também vivia esses conflitos que a gente só pode trocar o sexo aqui, ou o gênero, né, enfim. Vocês percebiam uma pessoa trans, isso aí é outra questão também, né, muito mais complexa. Ou que mais? De repente você era uma pessoa que não via sentido nessa questão de atração sexual, você não se sentia atraído sexualmente por ninguém, você achava que sexo não fazia sentido, você achava que era um negócio meio esquisito, beijar na boca, transar, você não tinha interesse sexual, né, em nenhuma pessoa. E você sofreu muito por isso também, até você se descobrir, sei lá, assexual. Ou não, às vezes não era isso, era só uma fase. Você ainda não se sentia pronta pra experienciar tudo isso, você foi se sentir pronta anos depois, isso também é um fato, né? Você sofreu pressão pra perder o bebê, pra beijar pela primeira vez, né? Beijou na adolescência ou não, foi beijar muito mais tarde, e aí isso também é motivo de culpa, sofrimento. Primeira relação, primeira experiência sexual também. Você teve na adolescência, com quantos anos? Você acha que foi precoce? Você acha que não? Foi uma coisa traumática? Foi uma coisa boa? Foi neutra? Foi porque você se sentiu pressionada? Foi uma violência? Né? Muitas vezes é um estupro, a gente não consegue nomear, mas a gente foi forçada, coagida e a gente sofreu um estupro, então, né? Nessa época. Ou você foi ter a sua primeira experiência sexual já na vida adulta, e aí você se envergonha disso, ou se envergonhou por muito tempo, achou que demorou muito, né, que você era velha, sentia vergonha, era um trauma pra ir na consulta ginecológica, pra levar essa questão. Isso é bem comum também. Isso que eu tô falando ainda do ponto de vista bem atual, né, que o sexo antes de um casamento já é uma coisa mais aceita, mais comum, factível graças aos métodos contraceptivos, né? Uma maior oferta deles e tudo mais. Mas em alguns nichos a gente ainda vai falar que o sexo antes do casamento é um grandíssimo tabu, é um grandíssimo problema. Era um problema até muitos anos atrás para quase boa parte da população. Agora ainda temos núcleos em que isso é uma questão, né? Outra coisa que eu acho que a gente pode falar também é que na adolescência, infelizmente, muitas vezes também começam os comportamentos de risco envolvidos com usos de substância e aí falta de planejamento, né, na relação. Por exemplo, abuso de álcool e outras substâncias, e aí você vai para um sexo entorpecido, e aí a gente pode discutir até a questão de consentimento. Existe consentimento quando você está com a sua consciência alterada? Então, o risco a sofrer uma violência sexual, o risco a pegar uma infecção sexualmente transmissível, o risco a uma gestação precoce, né, uma gravidez não desejada. Tudo isso também são questões que aparecem com bastante frequência na adolescência. Tem um dado interessante também, né, interessante e triste ao mesmo tempo. A gente sabe que tudo isso que eu tô falando, a gente pode criar vários recortes, né, para discutir mais a fundo. Então, existe recorte social, econômico, existe recorte de sexo, recorte de gênero, enfim, e assim, classe social é uma coisa que influencia. A gente já tem alguns dados mostrando que adolescentes com maior poder aquisitivo, né, uma família mais, numa melhor condição socioeconômica, e com mais anos de estudo, tendem a ter o início da vida sexual mais tarde, certo? Com menores índices de gestação na adolescência,
menores índices de infecção sexualmente transmissível também. Eu acho que assim, hoje também, a gente também pode fazer recorte, né, das questões novas que vão aparecendo na humanidade. Não podemos esquecer que o mundo está em constante, né, mudança. Hoje, na verdade, os dados mostram que as novas gerações estão transando cada vez menos. Então a gente agora vem se deparando em tentar entender outros cenários, que é o cenário do digital, as redes sociais, o sexting, os ghostings, né? Assim, tem outras questões mexendo com a afetividade da adolescência, né? Por exemplo, a gente fala da liquidez, né? Hoje tudo é muito mais líquido nos aplicativos de relacionamento, nas redes sociais. Tudo é muito rápido. É um excesso de informação, é um excesso de gente interessante pra você se relacionar, pra você ver, pra você beijar, pra você transar e tudo mais. Então, existe esse viés, mas ao mesmo tempo, o digital é tão intenso que as pessoas estão indo menos pra vida real. Então, na verdade, os adolescentes de hoje têm menos contatos sexuais, têm menos uso de álcool, têm menos uso de substância. E tem coisa rolando ainda, né? Não são dados completamente compreendidos ainda. Hoje, as adolescentes e as adultas também, jovens adultas, estão enfrentando outros tipos de problema no campo digital, né? A falta de responsabilidade afetiva parece que tá mais intensa. Então, existe o termo ghosting, né? Então, um cara que um dia tá falando com você, no outro já não tá falando mais. Isso se tornou mais frequente graças a esse meio digital que a gente vive, né? E aí a gente chama isso de ghosting. Tipo, um belo dia o cara some, né? Imagina você, adolescente, vivendo isso, gente. Que coisa louca, né? Tem um outro termo que eu esqueci agora, mas eu já vou lembrar. Só um minuto. Lembrei. Na verdade, eu fui dar um Google também pra confirmar se era isso mesmo, que é o orbiting. O que é o orbiting? É o comportamento daquele stalker, digamos assim, aquela pessoa stalker sua. Eu tô falando aqui no contexto heteronormativo, tá, gente? Mas se aplica a qualquer tipo de configuração. Então, o orbiting é aquele cara que vê todos os seus stories, que manda foguinho, chaminha, que manda emojizinho, todas as suas publicações, dá like em tudo e não sei o que, mas nunca vira em nada, sabe? Só vira aquela coisa, uma dependência emocional, afetiva, psicológica, sei lá, fica um negócio esquisito, tipo assim, ai, sabe, você já deve ter ouvido isso. Ai, mas ele vê todos os meus stories. Ai, mas ele curte todas as minhas fotos. As mulheres adultas também caem nisso, tá? Sofrem disso. Mas, mais uma vez eu digo, imagina você na adolescência, gente, vivendo isso. Que merda, né? Que coisa louca que é isso pra, sei lá, pra autoestima, pra cabeça, sabe? Você tá começando, né, a desenvolver tua vida agora, tem que lidar com esse tipo de coisa. Enfim, tem um monte de coisa nova, né, que vai surgir, novas formas de se relacionar, de flertar, de demonstrar interesse. A gente tá sempre em constante modificação, né, enquanto humanidade. Então ainda tem gente estudando isso, a gente tá se movendo todo mundo junto, né, nesse sentido, todo mundo tentando aprender a viver, se relacionar melhor nesse mundo louco, né. Então, só que obviamente meninas, né, meninos, adolescentes são mais afetados pelas mudanças de comportamento. Exatamente pela instabilidade, né? Porque tá começando ali a saber quem é naquele momento. Às vezes tem dificuldade de recurso em todos os sentidos, assim, recurso afetivo, emocional, de maturidade. Até recurso em termos de saúde mental, tipo, de ter acesso a uma terapia, né? Não é todo mundo que tem, que encontra, né, um ambiente fértil para se falar sobre isso, né? Conseguir isso. Enfim, então tudo isso deve ser levado em consideração.
Acho que outra questão também que a gente pode falar sobre a adolescência mais atual, né? Porque, por exemplo, nós, millennials, que é a minha geração, a gente já não teve tanto essa discussão, assim, né? Da maneira como hoje é mais presente, que são sobre as novas formas de relacionamento, tá? Poliamor, relacionamentos abertos, né? Trisal, enfim. Esse tipo de discussão não era tão frequente, né? Quando eu era adolescente, quando era a minha vez, digamos assim. Hoje isso isso é mais reportado nos meios de imprensa, né? Nos meios de comunicação, nas mídias e tal. Então, adolescentes de hoje têm acesso a sequer nomes, né? Sequer saber o que são isso. Então, podem experienciar a sexualidade de outras formas também, né? Fora da caixinha que nós millennials já aprendemos, os boomers aprendemos também. Gente, não cabe a mim, tá? Dizer se isso é bom ou é ruim. Ai, gente, não consigo, não tenho espelho aqui. O que eu faço? Deixa eu tentar entender, peraí. Vou tentar fazer aqui no espelhinho de mão. Eu já até esqueci o que eu tava falando. Acho que eu tava falando que... Não tô falando o que é melhor e o que é pior. Acho que era isso que eu ia falar. Por exemplo, né? Quando a gente fala de outras formas de relacionamento. Relacionamentos abertos. Poliamor. Trisal, sei lá o quê. Não tô falando que é melhor, que é pior, que é certo, que é errado. Só tô falando que hoje os adolescentes têm acesso a pelo menos esse tipo de discussão. Não sei o que vai virar. Nós só vamos saber disso daqui a um tempo, de repente. Se isso fez bem, se isso fez mal, como é que ficou a cabeça dessa galera, né? Se eles estão melhores ou piores, ou iguais a todo mundo desde sempre. Não é fácil não, né, gente? A humanidade tá tentando aprender a se relacionar desde que o mundo é mundo. Aliás, não tem a ver com a adolescência, mas eu lembrei, né, de uma coisa que eu costumo falar às vezes também, para algumas mulheres em consulta. Eu sempre indico aquele livro, né, Sexo no Cativeiro, da Esther Perel, que é um livro sensacional, recomendo fortemente. Logo no início do livro, gente, ela fala uns negócios que, tipo, já deixa a gente desmontado. Que ela vem fazendo um histórico, né, da história da humanidade afetiva, digamos assim, e ela fala o quanto é recente a ideia que a gente carrega hoje de unir amor, casamento, sexo no sentido de paixão e fidelidade, monogamia. Tipo assim, em termos históricos e evolutivos, isso é realmente algo novo. Ai, vou ter que arrumar isso aqui depois. Saco. Enfim. Quando eu li isso, gente, minha cabeça fez... Eu fiquei, um tempão pensando sobre isso, sabe? E é fato, né? Porque, por exemplo, vou voltar só um pouquinho, hein? Na Idade Média, os relacionamentos, os casamentos eram arranjos pensados em alianças políticas, econômicas, de guerra, né? Eram pensados no sentido de sobrevivência, né? Nas classes mais baixas, principalmente, era uma questão de sobrevivência. Tipo assim, preciso de alguém aqui que sustente essas mulheres quando eu morrer, né? Tipo, o patriarca da família pensava, digamos assim. Porque as mulheres não tinham nada, né? Então tinha que passar pra alguém. Se você queria que a sua filha fosse alguém minimamente respeitada, né? Digamos assim. Se não, coitado, sabe Deus o que iam falar dela. Então, essa era a ideia de casamento. Era uma sociedade, né? Econômica. Aliás, por muito tempo foi assim. Aí foi avançando
E seguiu nessa ideia de que o casamento, na verdade, é um arranjo político, um arranjo econômico, que não tinha nada a ver com amor, nem paixão. Imagina, isso era um assunto bastante já compreendido, sabe? Nos anos 50, por exemplo. Era basicamente normal e aceitável que os maridos tivessem amantes, assim, isso era normal, tipo assim, claro, né, que ele vai ter momentos de paixão com outra mulher que não a esposa. Por que não? Claro que esse tipo de pensamento sempre foi, por muito tempo, e acho que ainda, é extremamente reservado somente a quem? Aos homens, né? Claro que nada disso era sobre as mulheres. Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar. Eu vou depois retocar o resto. Nossa, eu preciso retocar essa boca, gente, urgente. Mas eu preciso de um espelho decente. Só que não vai rolar, né? Depois eu ajeito. Enfim, era isso que eu tinha pra falar. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho. E mais importante ainda, se inscreve no canal, compartilha com alguém. Vai me seguir lá na rede vizinha, nas outras redes que você mais gosta, sei lá. Deixa um comentário se alguma coisa fez sentido. Ou melhor ainda, me manda um direct lá no Instagram para eu poder compartilhar em anônimo. Se você teve insights, né, sobre a sua sexualidade, se isso te ajudou a se conhecer melhor, porque esse é o objetivo da série de vídeos que eu estou fazendo, tá bom? E é isso, vou deixar aqui também. E vou deixar aqui na descrição também as coisas que eu usei, né, na maquiagem, porque eu sei que as pessoas são curiosas e às vezes gostam de saber, certo? Não é nenhuma grande coisa, gente, mas é isso. É o basiquinho pra eu poder dar um rolezinho hoje. Hoje eu vou assistir uma peça chamada Intimidade Indecente com a Eliane Jardine e depois qualquer coisa eu comento lá no Insta também. Beijos e até o próximo vídeo.